Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4 da classe dos jovens, né? O canal Rascunho DVD tem por premissa, por responsabilidade, onde me comprometi sempre 2 vídeos por semanas, tá? Da classe dos jovens e da classe dos adultos, né? Na classe dos adultos já subi, né? Aí para você estar assistindo, e agora vamos para a classe dos jovens, né? Nessa lição, nesse trimestre, quarto trimestre de 2024, estamos estudando sobre alcance seu futuro feliz. Estamos estudando sobre o livro de Provérbios, né? E no capítulo de número 5, que é a leitura bíblica e classe, nós estaremos tratando sobre a proteção contra a imoralidade, tá? O capítulo 5, no verso 1 a 14, na verdade, toda a tratativa está dentro do capítulo 5, né? E nós vamos observar que dentro desse contexto imoralidade, né, nós vamos ver alguns conceitos aqui. O que é imoralidade? O que é santidade? Eu quero indicar em primeiro momento esse livro para essa lição, né? Teologia da Santidade. Santidade, uma introdução teológica, né? É de Bernier Van der Walle, lançado aí pela nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Inclusive é uma indicação também do comentarista da lição, tá certo? E aqui na página de número 130 desse livro vai nos trazer uma elucidação interessante. Nós vamos estar abordando também aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Essa aula será ministrada no próximo dia 27, né? No próximo domingo, onde estaremos lecionando na classe, né, dos nossos jovens, enfim. Então, espero poder ajudar e vamos para a nossa aula, tá certo? Como eu disse, nós estaremos explorando aí o capítulo 5 do livro de Provérbios, né, onde, por certo, estaremos aprendendo bastante sobre isso, né? E com certeza vai ser de bom proveito, obviamente, esta lição bíblica, tá? Lição bíblica para os nossos jovens, enfim, né? Nós estamos estudando ultimamente sobre sabedoria, não é? O livro de Provérbios é um livro sapiencial, obviamente, e nós estaremos descortinando aí o capítulo 5 do livro de Provérbios, tá certo? A priori, o capítulo 5 do livro de Provérbios é uma chamada viva para uma vida justa e virtuosa. A sabedoria aqui é retratada como um dom divino para orientar nossa vida para que não seja destruída e depravada, tá certo? Nós vamos ver que traz uma advertência contra a lascívia, né? E uma recomendação para a pureza sexual, tá certo? Quando vamos trabalhar toda essa questão, nós vamos ver que a Bíblia nos aponta, não é? Para nos aprofundarmos em Deus, para nos abster dessas problemáticas de insensatez, para que possamos estar firme e focado na proposta de Deus. Insensatez é um caminho perigoso a ser evitado, né? E assim sucessivamente. Então vamos trabalhar essa questão já, né, para que possamos entender um pouco sobre essa proposta. O proverbista, ele de novo dá conselho ao seu filho aqui, fazendo uma chamada dizendo: filho meu, presta atenção à minha sabedoria, inclina os teus ouvidos ao meu entendimento, para que guardes o bom senso e teus lábios conserve o conhecimento, porque os lábios da mulher pervertida goteja mel e a sua boca é mais suave que o azeite, porém seu fim é mais amargo do que o absinto. Absinto é mais amargo do que o fel, tá? Vou estar falando sobre isso também, certo? Essa palavra absinto.
Então é afiador como espada de 2 fios. Versículo 5. Os seus pés descem à morte e seus passos conduzem ao Sheol. Né? Versículo de número 6. Para que não ponderes a vereda da vida e os percursos delas são errantes, e tu não os conhecerás. Agora, filho, escuta-me, e não vos desviei da palavra da minha boca. Mantenha o teu coração longe dela, e não te aproximes da porta da casa dela, para que não deis tua honra a outros, e nem teus anos de vida aos cruéis, para que estranhos não se fartem de teu poder, e de teus trabalhos não sejam aproveitados em casas alheias. Gemas em teu filho, gemas em teu fim, quando tua carne e teu corpo estiveres consumido. Versículo 12. Digas, como eu odiei a correção do meu coração, e meu coração desprezou a repreensão. E versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem ouvi os meus mestres. Então, há um conselho aqui do proverbista para que possamos ter a coerência daquilo que estamos escolhendo, né? E é uma advertência sobre as mulheres prostitutas, né? Ou seja, sobre a lascívia, né? Isso aqui não é um ataque a pessoas, mas trazendo uma exortação, né, a momentos fúteis que se faz da vida, não é? Entregando sim a coisas totalmente vãs, passageiras e transitórias, né? Haja vista que a vida já é transitória, vocês têm o conselho é que aproveite ela com boas coisas, né? Essa conexão de provérbios, né? Essa conexão de sabedoria e entendimento, ela é frequentemente citada em Provérbios, por exemplo, Provérbio 2, capítulo 2, versículo 2, e Provérbios 3, versículo 7. A primeira denota o uso dos meios sábios para fins sábios. O outro exercício é de um discernimento adequado à sua sabedoria. O bom senso. Os lábios podem ter resposta discreta e inteligente para dar os encantos do prazer, como, por exemplo, aquela da mulher pervertida, no capítulo 5 de Provérbios, versículo 3, e no Provérbios capítulo 1, verso 4, que coaduna com Salmo 119, verso 100 e 101. Aí, porque os lábios da mulher pervertidos goteja mel, e a sua boca é mais suave que o azeite, né? Vamos ver essa comparação também em Provérbios capítulo de número 2, versículo de número 16. Suas promessas são sedutoras e são enganosas, certo? O versículo 4, nós temos aqui a definição, porém o seu fim é mais amargo que o absinto. É afiado como espada de 2 fios, né? Seu fim, né? Seu fim aqui literalmente é seu futuro, né? A palavra seu fim aqui é seu futuro, né? No sentido de recompensa que segue, e vamos ver Salmo 37 e 37, Salmo 73, verso 17, e a sua natureza é evidenciada pelo uso das figuras, ou seja, ela é oposta do que está escrito no capítulo 5, verso 3, o sofrimento físico e moral dos libertinos iludidos. Libertinos iludidos, eles terríveis, né? Quem procura esses caminhos totalmente tortuosos. Seus pés descem à morte. Pés e passos, isto é, o curso da vida termina na morte. É isso que está escrito no texto. No seu verso 6 diz assim: os percursos deles são errantes, ou seja, seus caminhos são variados, não é? E para evitar que você conheça o verdadeiro caráter dela, portanto, a verdadeira felicidade. Então, você nunca saberá o caminho dela, texto, porque não ponderes a vereda da vida, os percursos dela são errantes e tu não conhecerás. Porque ela vai trabalhar sempre com engano e você sendo enganado, né? Então, nunca conhecerá. É assim que diz o texto. E não é o suficiente para ouvir, e nem devemos
materializar as palavras através das ações, né? E assim sucessivamente. Então podemos ver no versículo 9, por exemplo, no versículo diz assim: mantenha o teu caminho longe dela e não te aproximes da porta da casa dela. Ou seja, evite a menor tentação. Evite a menor tentação. Por mais que seja pouca, mas evite. Ponto. É o conselho do proverbista para um homem, não é? E ele está lidando aqui com uma pessoa masculina, obviamente, né? Tua honra seja força, quer seja força ou riqueza. Essa honra pode ser força ou riqueza. Teus anos, que é desperdiçado, por exemplo. Verso 9, para que não dês a tua honra a outro, e nos teus anos de vida são cruéis, ou seja, sejam desperdiçados. Né? No versículo 10 assim, para que estranhos não se fartem do teu poder, e teus trabalhos não sejam aproveitados em casa alheia. O poder aqui é literalmente força ou resultado disso, né? Trabalhos ou futuro do teu penoso esforço. Salmo 127, verso 2. O poder, pode haver uma referência à escuridão, uma punição em troca da morte, né? Devido ao adultério. Capítulo 22 de Deuteronômio, versículo de número 22, tá? Então, isso é um problema. Quem vive direto sem se arrepender, sem deixar, sem confessar, vai ter problema com Deus e com a sua própria vida, né? Engemas em teu fim, que a tua carne e teu corpo estiverem consumidos, ou seja, em teu fim, o fim ou recompensa, no caso. Carne e corpo, a pessoa inteira, sobre uma doença incurável, não é? E o pecado arruinado aí em vão lamenta sua negligência. O pecador em vão arruinado em vão lamenta sua negligência e advertência em seu triste destino em ser trazido à desgraça pública, né? Ensinadores, mestres, instrutores religiosos, pais, ministros da palavra, enfim. Não escutei a voz de meus ensinadores e nem ouvi a meus mestres. Isso é o proverbista já lamentando, né? E assim sucessivamente. Então, no versículo 14, que é o texto da lição, diz assim: que quase me achei em todo o mal, no meio da congregação, e do ajuntamento. Mal aqui por sofrimento está escrito em Gênesis, capítulo número 19, verso 20, Gênesis 49, verso 15. Não havia nenhum pecado em que me envolvi, isto é, no meio da congregação e ajuntamento. Isto é, abertamente, descaradamente na assembleia para adoração, onde todos os lugares deveria ser me evitado, ou mal. Como o israelita cometendo fornicação com a mulher midianita, por exemplo, é visto em toda a congregação. Como é que é visto? Está escrito em Números 25, versos 6 a 7, Ezequiel, capítulo número 8, verso 5. Com os filhos de Eli na porta do tabernáculo. A congregação significa o corpo de adoradores, a igreja sem referência a um luxo ou a honra, ou a uma hora marcada de reunião. Ajuntamento aqui, ao contrário, significa uma reunião designada da congregação em um lugar de tempo fixos, né? A igreja e a congregação são a melhor tradução. Luxúria, por exemplo, torna os homens sem qualquer vergonha e imprudentes quanto ao todo pecado, né? E assim sucessivamente. Beber água da tua própria cisterna e das correntes do teu próprio poço. Ou é uma instrução do salmista, do proverbista, né? Voltando aqui à lição, quando vamos observar esse 10º discurso, não é? Que o livro de Provérbios é tratado com discursos, e esse discurso no capítulo 5 aponta aí que é o 10º, esse é o 10º dentre 16 discursos, esse é o 10º, né?
que compõe o primeiro livro de Provérbios, constituído a partir do capítulo 1, versículo de 1 a 9, versículo de 1 a 8, capítulo 1, versículo 8, e o capítulo 9, do capítulo 1, versículo 8 a seguir, até o capítulo 9, verso 18. Havia consideráveis liberdade sexual por varões, lá nos dias lá em Israel, porém não para as mulheres. A poligamia era uma prática de viver, uma maneira de viver. Então, em contraste com o homem, podia tomar uma concubina nos períodos maiores ou menores, né? Quando vamos trabalhar isso, nós vamos observar a junção, né, entre santidade, né, e a pureza, né? Santidade e pureza. O texto começa no tópico de número... A revista dividida aqui em tópicos. Nós vamos observar o primeiro tópico, fala a advertência contra a imoralidade. O segundo tópico, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Terceiro tópico, a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. E o tópico de número... Esse é o tópico de número 3, tá certo? A revista é dividida em 3 tópicos. E na estante, nós, como disse, está indicando esse livro da CPAD que eu mostrei logo no início aí, tá certo? Muito bem, voltando aqui para a nossa lição, no tópico de número 1, né? O texto aqui principal diz assim: diz a sabedoria, tu és minha irmã, a prudência chama a tua parenta, para te guardar da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, né? Sabedoria divina nos protege aí da imoralidade sexual, condenando as virtudes do próprio domínio, né? Do domínio próprio, aliás, né? Concedendo as virtudes do domínio próprio. Então precisamos cuidar disso, e dentro dessa estratégia de vida de pureza começa com a sabedoria de Deus, que é a reverência ao temor, ao conhecer o Todo-Poderoso. Exige a aplicação moral, que pode ser confiar em Deus, em sua palavra, e permitir que Ele fale conosco. Também exige, né, a aplicação prática, que para agir conforme a direção de Deus em devoções diárias. Também resulta em vida eficaz para experimentar o que Deus fez quando lhe obedecemos, né? Nessa lição nós vamos estudar sobre a imoralidade sexual, né? Onde já também tratamos sobre esta demanda. A imoralidade sexual é um problema sério, né? E nós podemos observar que há de Deus uma proposta para que possamos fugir da imoralidade, né? Em Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: faça morrer, portanto, os membros do seu corpo, com respeito à imoralidade, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria, né? Nós vamos observar que nós vamos lembrar de Balaão, né? Ele faz lembrar que aconteceu lá nos anos 1473 a.C., que é chamado hoje da Era Comum. Um homem chamado Balaão pensou muito em que isca ia usar no caso dele, porém a pressa que ele queria atrair era, a presa que ele queria atrair era o povo de Deus acampado nas planícies de Moabe, perto da fronteira da terra prometida. E Balaão dizia profeta de Jeová, mas na realidade era apenas um homem ganancioso que foi contratado para amaldiçoar. Mas em vez disso, com a intervenção de Javé, ou de Jeová, o Deus, Balaão abençoou Israel, determinando que recebia sua recompensa, né? Porque ele estava desviado, esse menino, e acabou tendo que falar em nome de Deus, né? Como a Bíblia trabalha essa questão da impureza
da imoralidade sexual. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido. O sexo foi criado por Deus, para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro de um casamento com amor e respeito. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. O sexo é uma ação mútua, íntima, muito íntima, e que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. E as formas de imoralidade sexual nós podemos ver aqui, sendo uma prática fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Adultério, relação fora do casamento, com alguém já casado, Levítico capítulo 18, verso de número 20, e Provérbios capítulo 6, versículo 32, Romanos 2, versículo 22. Fornicação, aqui é algumas formas de imoralidade descrita na Bíblia. Fornicação é a relação antes do casamento. Vejamos capítulo 22, verso 16 de Êxodo e 1 Tessalonicenses 4, 3. Nós temos aí a prostituição, relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. Isso está pautado em Levítico capítulo 19, versículo 29, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e Hebreus capítulo 13, versículo número 4. Depois nós temos o estupro, que é uma relação sem consentimento de outra pessoa, 22 de Deuteronômio, versículo 25 a 29. Temos aí a homossexualidade, é a relação com uma pessoa do mesmo sexo, Levítico capítulo 18, versículo 22, Levítico 20, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 27 e 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 9. Depois nós temos o incesto, que é a relação com famílias mais próximas. Temos também a bestialidade. Bestialidade é relação sexual com animais. Isso é proibido na Bíblia. Capítulo 22, versículo número 19 de Êxodo, capítulo 18, versículo 23 de Levítico e Levítico 20, verso 16 e Deuteronômio capítulo 27, versículo número 21. Essas são as formas de imoralidade. Qual é a consequência disso? As consequências para que você possa, você mesmo, as consequências para você e para a pessoa de volta pode ser muito grave. Transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimento de culpa e abandono e perda da comunhão com Deus, e assim sucessivamente. Então temos essas informações que são contundentes dentro desse contexto da palavra de Deus, Então, quando vamos ver em 1 Coríntios 6, 9, diz assim: não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Efésios capítulo 3, versículo de número 3 a 15, capítulo 5, versículo 3 a 15, diz assim: que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza, ganância, em pecado. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. É o texto bíblico quem diz, é a Bíblia que trabalha essa proposta, tá certo? Então vejamos o quanto a Bíblia preserva essa dignidade, a imoralidade sexual, o que é? É uma ação muito íntima, quando feito sem compromisso, pode ter feito aí negativos na vida do ser humano, Vejamos aí o adultério, a prostituição, a cobiça, a violência, E essas coisas são coisas que realmente vai trazer prejuízo para a sua vida, prejuízo para a sua família. São prejuízos totalmente, em muitos casos, irreparáveis. Então tenhamos cuidado, jovens, vigie, cuide-se, para que o Senhor se agrade de vós, tá?
adultério, prostituição, cobiça, violência, sexo fora do casamento, homossexualidade, incesto, bestialidade e pornografia, né? E o padrão de Deus para a imoralidade, Deus perdoa, o perdão de Deus para a imoralidade, Deus perdoa quem comete imoralidade sexual e também é poderoso para livrar dos vícios sexuais e restaurar a vida de cada ser humano que o busca, né? E que esteja procurando uma libertação da parte de Deus dentro desse quesito, tá certo? Nós vamos ver, compreendendo o versículo 5, o 5º capítulo de Provérbios, no tópico de número 1 da lição, inicia com um apelo prático da sabedoria. O capítulo 4, ele desenvolveu a ideia da proteção do coração a partir da prática da sabedoria, dentro do sentimento da vida e a vontade de dominar, são dominados pelo próprio Deus, aliás, para que saibas para as saídas da vida. O capítulo 5 inicia com uma repetição da importância de ater-se, a inclinar-se e guardar a sabedoria. Sabedoria aplicada em relação entre homens e mulher. O leitor é convidado a adquirir a sabedoria divina quando o propósito de aplicar o relacionamento com outro sexo, e assim os versículos 3 e 6 representam a mulher estranha, né? Nós vamos observar quando seduz o jovem no caminho, né? No versículo 7 a 4 expõe as consequências destruidoras dessa relação com essa mulher imoral. Finalmente, os versículos 15 a 23, o autor sagrado ele faz um apelo para a fidelidade matrimonial como antídoto contra a imoralidade, tá? Então, a mulher estranha é inevitável encontrar-se uma mulher imoral no caminho da vida, mas não é inevitável cair em sedução. Sua característica principal, aliás, é na arte de seduzir. Seus lábios desfilam favo de mel, conforme eu já trouxe a esboço do texto, né? E as consequências da imoralidade, no capítulo 7 no versículo 7 até o versículo 14, inicia um apelo: afasta dela o teu caminho. Isso é um apelo muito forte que o proverbista faz com respeito ao moço, né, ao jovem. E podemos observar que é um problema, a imoralidade sexual é um problema, não é, da natureza humana, caída da cultura moderna. Contudo, esse problema ganha novas proporções quando estamos cercados de propagandas intensas, conselhos de formadores de opinião e uma indústria cultural poderosa que transmite uma narrativa de que é possível ponderar e superar os instintos sexuais, né? No capítulo 5 nós vamos ver que o provérbio ele certamente nos ensina aí muitas lições, pois não nos aparenta aí uma mulher imoral que de maneira sedutora e sexual e sensual busca envolver o jovem numa cultura de prazer sexual. Com essa mulher dialogando com o nosso tempo simbolizam essa cultura sexualmente revolucionária de que todo jovem moderno é herdeiro. Por isso, no Provérbios capítulo 5 é um convite para conscientizarmos a respeito da imoralidade cristã em pleno contexto que somos influenciados pela natureza, pela herança moderna da revolução sexual. Há uma advertência no capítulo 5 e aqui no versículo de número 1 até o versículo 2, o proverbista faz um apelo pela sabedoria, em busca da sabedoria, um apelo pela busca da sabedoria. No versículo 3 até o versículo 6, ele faz uma apresentação da mulher estranha que seduz o jovem no caminho da vida. Nos versículos 7 a 14, ele faz uma exposição sobre as consequências destruidoras provenientes da relação do jovem com essa mulher imoral. No versículo 15 até o verso 23, o sábio faz um apelo à fidelidade do matrimônio, como podemos observar, como um antídoto contra a imoralidade sexual. Então, nós podemos dizer que o sábio procura apelar ao jovem a respeito da importância da sabedoria, como ele sempre deve estar em busca dela, não é? Então, o sábio também descreve a mulher
estranha como um ídolo, né? E como ídolo da humanidade ou da imoralidade, né? Ídolo da imoralidade. Nós vamos ver a mulher estranha dentro desse contexto social. Nós vamos observar que vivemos, praticamente é impossível não cruzarmos com a mulher imoral e toda uma formação cultural hedonista que ela representa. Não por acaso, uma das primeiras características apresentadas pelo sábio acerca da mulher imoral é a sua arte de seduzir por meio de palavras doces, suaves e agradáveis. Sem dúvida, trata-se de uma mulher que, com a sua sedução, atrai, ética e seduz, né? Atrai, atiça e seduz. E assim sucessivamente. Então podemos observar que conseguimos atingir aí também no tópico número 2 a relevância de Provérbios capítulo 5 sobre a imoralidade sexual. Então trabalhando essa proposta aqui e também fechando com a imoralidade sexual como cristão, como imoralidade sexual cristão, como proteger ou como proteção contra a imoralidade. É a delimitação da imoralidade sexual, a pedagogia da abstinência sexual, a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão, né? E assim sucessivamente, tá certo? Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor nos abençoe, né? E que os jovens possam aprender bastante com essa maravilhosa lição. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.